Bem, então, boa noite a todas, a todos e a todos. É um prazer que nós estamos hoje aqui com a professora Cone, que nós tivemos a honra e o prazer de conhecê-la com uma excelente palestra no Fórum de Coordenadores de Programa, né, de pós-graduação da URGS. E aí eu e Tatiana conversamos com ela e ela aceitou o nosso convite de ministrar essa palestra para os nossos estudantes, né, da pós-graduação, para os nossos docentes também, que estão entrando aí hoje, para uma atividade, uma ação que é extremamente importante nos programas, que é a autoavaliação. Então, pensar essa autoavaliação, né, a importância da autoavaliação, tanto para a pesquisa em ensino de matemática, quanto para a pesquisa em educação em ciências, é algo que a gente precisa estar sempre com atenção redobrada, né? Temos que ficar pensando nisso, porque se autoavaliar é muito importante. Agora, quem vai nos dizer isso com calma e talvez nos desafiar ao debate é a professora Cone. Eu passo a palavra, então, para a professora Tatiana apresentar a professora Cone com mais detalhes, né? Mais E detalhes, também né? porque são grandes mulheres e a gente dá a palavra, a gente não dá, né? Elas com certeza têm esse direito de ter essa palavra e a gente tem que mais ouvir e aprender muito com grandes mulheres que são. Muito obrigado, professora Cone, por aceitar o nosso convite e professora Tatiana, por favor. Então, obrigada, Maurício, boa noite. Estou muito feliz, assim como o Maurício já falou, nós conhecemos a Cone nesse seminário que teve sobre autoavaliação no Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação. Ficamos encantados com a apresentação dela. Eu, Maurício e a professora Daniela, que é a minha coordenadora substituta, estávamos os três sentados um ao lado do outro, e naquele momento a gente já disse, vamos convidar a Cone para fazer a nossa aula inaugural. E ela muito gentilmente aceitou, né? Então, eu dou as boas-vindas também aqui aos estudantes do programa de pós-graduação em Educação e Ciências, aos estudantes do programa de pós-graduação em Ensino de Matemática, para esse nosso semestre de 2022, né, que seja um semestre, 2022, o segundo semestre de 2024, que ele seja mais tranquilo que o nosso primeiro semestre, né, assim esperamos e desejamos. Fiquei com a tarefa de apresentar um pouco mais a Cone, e agora, na minha leitura, vocês já vão ver todos os qualificativos muitos que ela tem, tá? Então, a professora Cone, a professora Concepta Margaret McManus Pimentel, ou Cone McManus, como ela se apresentou ali nos slides, ela possui graduação em Bachelor of Agricultural Science pela University College Dublin, no mestrado em Genetics and Animal Breeding, em Edimburgo, e o PhD em Oxford. Ela teve bolsa da CAPES para realizar estudos de pós-doutorado na Universidade de Sydney. Ela é professora titular da Universidade de Brasília, com bolsa de produtividade 1A do CNPq. Ela tem experiência na área de genética e melhoramento de animais domésticos, bem como em conservação de recursos genéticos animais e genética de paisagem, utilizando diversas ferramentas de estatística. A Cone já publicou mais de 450 artigos em periódicos, com corpo editorial, 26 capítulos de livro, 550 resumos em congresso e concluiu mais de 200 orientações. Ela foi membro do conselho do International Institute for Applied Sciences Analysis da Áustria e tem atuado junto ao Ministério da Agricultura. Ela participa de projetos em conjunto com pesquisadores da USDA dos Estados Unidos, do Agricultural Research Council da África do Sul e do INRA da França. Ela participou como avaliadora do programa Mission 2018 do MIT e, junto à Embrapa, também atuou como avaliadora do Comitê Técnico do Macroprograma 2 da Embrapa por mais de 5 anos. Ela já coordenou 2 cursos de pós-graduação e foi vice-coordenadora em mais 2. Ela foi membro titular do CONSEA, do MIT-CTI, é revisora de 38 revistas nacionais e internacionais, de 11 agências de fomento, bem como editora associada da Tropical Animal Health Production e do Conselho Consultivo
editorial do Small Ruminant Research. Ela tem uma rede de colaboradores de mais de 700 pessoas em publicações nacionais e internacionais. Foi diretora de Relações Internacionais da CAPES entre 2016 e 2019. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento e comendadora da Ordem Nacional de Mérito Científico. Em 2022, foi honrada com a Cátedra Pascoal Sinise na USP e atualmente responsável pela colaboração em pesquisa nacional e internacional na FAPESP. Cone, além de serem todos os seus qualificativos, eu fiz questão de lê-los todos para que também os nossos alunos percebam, né, porque tanto a gente está feliz com a sua presença aqui, imagino que você super ocupado com todas essas muitas coisas, e é muito importante para nós e para os colegas, os estudantes, que você possa nos falar um pouquinho sobre essa sua experiência tão valiosa com essa questão da autoavaliação, que é algo que todos os programas, especialmente nossos programas, estão passando por esse momento agora, né? Estamos nos dedicando e nos debruçando um pouco mais sobre esses processos de autoavaliação. A palavra está contigo, Cone. Como eu disse, fica à vontade, a gente calculou até 1 hora para sua fala, então tem bastante tempo. Muito obrigada, Tatiana, Maurício, pelo convite. Na realidade, é uma honra minha estar aqui. Assim, eu espero que atende as expectativas de vocês. Eu acho que a gente sempre tem que tentar aperfeiçoar a forma que a gente está fazendo as coisas, mas só para falar para vocês também que a Tatiana já viu minhas palestras, eu tento não ser chato nas palestras, então, assim, que eu vou falar, então, um pouco sobre assim, essa questão da autoavaliação e como que a gente deve encarar ele. Na realidade, a gente tem que pensar, assim, até por que é que a gente está fazendo isso? Por que nós estamos fazendo essa autoavaliação? O que essa autoavaliação leva para a gente? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade, mais uma coisa para fazer, por que é que estou fazendo isso? E, na realidade, essa autoavaliação ajuda a gente a entender quem nós somos e o que é que a gente está fazendo dentro do programa de pós-graduação. Ele ajuda, portanto, a gente a atender o planejamento, a gente fazer as metas para atender as metas que nós colocamos dentro da pós-graduação. Então, a primeira coisa que nós temos que entender dentro dessa autoavaliação é eu. Assim, então, assim, por que eu? O que é que eu faço de especial? Quem sou eu bom? O que eu faço que é diferente dos outros? Então, muitas vezes, essa é uma coisa muito difícil para nós, porque a gente é ensinada a ser, assim, a não se gloriar, dar uma questão de destaque para nós. A gente, muitas vezes, tenta até não falar que é bom de nós. A gente tem uma tendência a falar mal de nós. Mas essa é uma coisa que a gente tem que entender, que todos nós temos coisas boas e coisas ruins. E nós temos, então, nessa autoavaliação, nesse processo, saber como fazer isso de uma forma decente. Aqui, então, é uma foto do Usain Bolt. Então, assim, todos nós temos a meta de ser o melhor. E aqui nós temos um monte de crianças, a gente está correndo atrás dele, querendo ser o próximo Usain Bolt. E para ser um Usain Bolt em qualquer esporte, a gente tem que saber qual é o esporte que eu vou jogar. Então, essa autoavaliação, eu tenho que saber aonde estou bem e onde não estou bem, porque isso vai determinar como que é que eu vou jogar esse jogo que é a pós-graduação e o ensino da matemática e de ciências. Aqui eu tenho 3 jogos. A primeira aqui, eu não sei se alguém quer adivinhar qual jogo é isso.
Eu não sei se vocês têm acesso ao microfone ou só à escrita, mas se vocês alguém quer chutar o que é isso, pode tentar. Não é polo. O Brian está chutando aqui. Quase um hockey. Não é bem um hockey, porque hockey você joga no chão. Você vê que esses caras aqui, você vê, eles têm esse capacete e eles estão levantando a bola está aqui levantada. E o taco também está levantado, não está no chão. Então, não é hockey. Esse é um jogo irlandês chamado hurley. Não é rugby também, não. Então, é chamado hurley. Assim, quase soletrou certo, Maurício. Assim, eu estou escrevendo aqui como é que chama. O nome do jogo, o mesmo jogo para mulher é camogie, certo? Esse é um jogo que sou jogado na Irlanda. Ele é tipo uma guerra com tacos, né? Você vê que todo mundo tem capacete, até recentemente nem capacete tinha. Então, muitos deles tinha batido que a pessoa levanta e coloca aqui atrás e bate. Então, se você está atrás, você leva tacado na cabeça. Então, todos eles ficam sem dente, sem... Mas esse aqui, vocês, brasileiros, não vão jogar. Então, quando a gente fala sobre, então, fazer essa autoavaliação e decidir que você vai jogar, esse aqui não vai. Esse aqui é rugby, essa segunda. Então, esse aqui você estava certo. Esse rugby, você vê que tem um time brasileiro aqui. Assim, aí, recentemente no ESPN, tinha um cara sentado no meio do campo de rugby, e ele falou assim, olha só, eu sou brasileiro, você vê que o Brasil na América do Sul, ele era quinto ano passado, esse ano quarto. Olha quanto nós melhoramos. E os argentinos? A Argentina não mudou de lugar nenhum. Era primeiro, continua em primeiro. Então, assim, também a gente pode jogar, mas a gente vai ganhar. Então, assim, esse aqui talvez depende, né? Mas talvez não. E aqui nós temos o soccer, assim, você chama de futebol, mas aqui sim tem possibilidades de jogar e de ganhar. Então, aqui, quando a gente está fazendo nossa autoavaliação, a gente pode pensar que esse realmente é um jogo que a gente pode entrar nesse jogo para ganhar. Então, a gente sabe para onde é que nós vamos, certo? Aí, o segundo ponto, que é, então, eu sei para onde que eu quero ir. O segundo ponto da autoavaliação que eu tenho que fazer, então, é descrever isso, tá? Então, aqui, então, eu vou dizer que, então, decidi que eu quero o homem perfeito, tá? O que tem esse homem, tá? Então, eu vou escrever o que tem esse homem. Aí eu fico imaginando o que é que eu quero, tá? Aqui eu tenho uma seleção, assim, pode escolher ou não, ou tem outras assim. Então, estou imaginando o que eu quero dentro desse espaço que eu estou chamando da minha meta, tá? Agora eu vou descrever esse meu homem perfeito. Ele gosta de sorrir e rir, me dá abraço, me escuta, me dá presentes. Então, quando descreve esse homem perfeito, o que estou descrevendo? Estou descrevendo esse aqui. E tem absolutamente nada a ver com aquela que eu imaginava lá no início. Então, a outra coisa que eu tenho que fazer, quando estou fazendo essa autoavaliação, não só tenho em mente o que eu quero, mas como que eu vou chegar lá, tá? Então, aqui, a gente vê que se a gente faz a descrição de uma forma errada, eu vou chegar no lugar errado. Então, se eu faço uma autoavaliação mal feita, nada vai me ajudar em chegar para onde eu quero ir, tá? A outra coisa que nós temos é que tem aquela expressão, não é? Que cada macaco no seu galo. Então, aqui ele fala assim, para ter uma seleção justa, todo mundo tem que ter o mesmo prova. Por favor, todo mundo sobe a árvore, tá? A outra coisa, então, é nesse caso, que a gente não tem que ser igual a todas.
O que a gente tem que fazer nessa autoavaliação, olhando para nós e dizer, aqui eu sou forte e aqui eu não sou forte. E eu tenho que escolher, eu tenho que reconhecer meus pontos fortes e pontos fracos e, a partir dali, escolher o caminho que eu vou fazer para atender minhas metas. Porque tem uma coisa, se eu vou subir Everest, eu posso subir pelo lado norte para o lado sul, eu pego um helicóptero. Eu chego no topo do Everest do mesmo jeito. Então, é isso que é importante quando estou fazendo essa avaliação, é importante chegar, certo? Como chegar vai ser diferente para todo mundo, tá? Nessa questão da avaliação também, eu tenho que perguntar, eu tenho perguntas básicas para fazer para mim mesmo, certo? Começa aqui dentro. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Como estou fazendo? E o que estou fazendo? Mas muitas vezes, essas questões são difíceis a responder se eu não tenho uma primeira pergunta. Para quem estou fazendo isso? É para mim? É para o programa de pós-graduação? É para a universidade? Ou é para a sociedade? Então, assim, isso também ele tem que ser bem focado na hora que eu vou responder essa pergunta de para quem. Porque o para quem também ele vai me ajudar a responder essas outras perguntas. Por quê, como e o quê. Então, aqui eu entendo por que estou fazendo, vou planejar, tenho minhas metas e os métodos e as metas. Também, dentro dessa autoavaliação, que agora eu tenho mais claro por que estou fazendo ele e onde eu quero chegar com ele, eu posso fazer, então, essa análise chamada análise de SWOT. O SWOT significa Strengths, Weaknesses, Oportunidades e Ameaças. Então, os pontos, assim, os strengths são os pontos fortes e as fraquezas, que são os pontos weaknesses, são fatores internos que têm a ver com o concurso ou comigo mesmo. O que eu tenho de bom? O que eu tenho que oferecer? Mas o que é que me faz fraca frente àquela que eu quero oferecer? E eu tenho os fatores externos, que são as oportunidades que vêm, que faz que eu possa realizar aquela que estou propondo, ou as ameaças, que são aquilo que vêm a me tirar essa possibilidade de atender meus metas, eu não sei, tá? E tudo isso tem que ver com impacto, o impacto de que eu estou fazendo. Porque quando a gente fala sobre autoavaliação e sobre para quem, a gente está querendo fazer um impacto. E eu tenho que entender aonde é que eu vou fazer esse impacto. Esse impacto, então, como falei mais cedo, ele pode ser no país, por exemplo. Vocês estão na URGS, a URGS é uma universidade pública, salário pago, você ganha bolsa, o salário é pago pela sociedade, ele não é pago pelo aluno. Ele é pago pela sociedade, então a gente deve ter uma responsabilidade social para retornar para o país. A gente pode dar impacto na universidade, dentro da universidade, impacto sobre pesquisadores no grupo de pesquisa ou nos programas da CAPES. Então, tudo isso vai depender de como que é que a gente constrói a nossa autoavaliação, porque eu tenho que entender para quem estou respondendo a essa autoavaliação e o que é que eu quero melhorar. Basicamente, assim, na minha ótica, a gente tem que responder para a sociedade. Porque se a gente olha quem paga é a sociedade. Então, minha preocupação maior deveria ser com a sociedade. Assim, eu sei que nem todo mundo concorda comigo, mas todo mundo tem suas opiniões, por isso que cada um é diferente do outro, né? E o impacto, então, ele pode ter um impacto em cima da formação das pessoas, pode ter um impacto científico,
ele pode ter um impacto socioeconômico, pode ter um impacto político. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando estou fazendo aquela minha autoavaliação e minha análise SWOT, tá? Então, onde é que eu quero enxergar esse impacto? Às vezes, eu tenho que fazer várias análises SWOT, levando em consideração cada um desses eixos que estou fazendo. O impacto também, a gente tem duas direções. Nós temos uma escala de influência desse impacto, assim, como que é que eu posso aumentar o impacto em esferas diferentes e como eu posso atender novas audiências. Então, esse também vai impactar a forma que a gente faz essa questão de avaliação dentro do meu análise. Então, aqui a gente pode, na escala de influência, ver que aquelas áreas que são específicas para a minha área de conhecimento, nas instituições ou contextos externos à academia. Dentro das novas audiências, eu posso ter contribuições que são diretas, eu posso ter contribuições que são nas áreas colaborativas ou nas áreas de assessoria, ou pode ter um impacto em novas audiências em magnitude que é escalado por alguns fatores que eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, dentro de cada uma desses eixos, a gente pode ter vários fatores que vão aumentar nosso impacto. Eu posso, por exemplo, dentro da área específica ou disciplinas, eu posso publicar artigos, eu posso dar aula, fazer mentoria ou fazer assessoria, ou eu posso fazer assessoria política, ou posso fazer metodologias transformativas. Isso é tudo dentro da minha área. Nas instituições, eu posso ver, por exemplo, contribuições diretas, pode ser fazer open science, ciência aberta, educação assíncrono, porque aí grava a palestra e depois disponibilizar. Eu posso fazer a pesquisa em equipes ou pesquisas colaborativas com outros departamentos, ou também fazer assessoramento em política. E externas à academia, eu posso escrever livros, fazer publicações em mídia social, tem perfis altamétricas, eu posso fazer colaboração com a indústria ou fazer comercialização de produtos desenvolvidos dentro da universidade, ou posso ter um impacto cultural em hospitais, em comunidades, no ambiente econômico. Então, nós temos várias áreas em quais a gente pode ter impacto e que a gente deve estar ciente quando a gente faz autoavaliação, exatamente onde está esse impacto. Então, por exemplo, um caminho tradicional dentro da academia seria dentro da área específica. Vou publicar artigos, vou para conferências, eu vou fazer aula e fazer mentoria e assessoria, e depois eu viro um líder dentro da área e às vezes fazer assessoramento político estadual dentro da própria universidade. Mas eu tenho outros caminhos também. Como que eu posso, outros indivíduos, áreas de conhecimento e colaborações? Então, aqui, nós estamos, então, na realidade, a gente fazendo pesquisa interdisciplinar e criando novas capacidades dentro da área de conhecimento. Então, aqui eu começo com a assessoria, ensino, etc., faço pesquisa interdisciplinar e depois eu chego à indústria ou faço colaboração com a indústria. Então, aqui você vê, o primeiro foi nesse sentido, esse segundo em outro sentido. Mas tudo é válido. Então, a gente tem que saber, quando a gente faz a avaliação, onde é que me enquadro dentro desses cenários diferentes de realização dentro da academia.
Aqui nós temos outro caminho, que é a pesquisa aplicada, que afeta desafios da vida real. Então, aqui nós temos a assessoria política, o ambiente cultural nos hospitais, na comunidade, ou colaborações com a indústria, que também é um outro caminho, mas tão válido quanto. Então, muitas vezes, a gente na academia fica muito ligada a um único caminho, enquanto nós temos possibilidades que são válidas em todos os sentidos. E aqui é mais reconhecimento para ciência aberta, diversidade, e o status de valores acadêmicos críticos, como sendo, por exemplo, a ciência aberta, a educação assíncrona, ou pesquisa interdisciplinar e assessoria política. Então, em todos esses aspectos, eu tenho que entender qual é o meu papel dentro desse cenário. Então, não é outra pessoa que pode lhe dizer isso. É assim, mas nós temos, como eu falei no início, nós temos uma tendência de todo mundo seguir o mesmo rota quando isso não é necessário, tá? Que aí, então, volta para essa situação, que nem todo mundo tem que seguir a mesma rota e que nós temos, então, que entender que nós, cada um diferente, e cada um desempenha um papel diferente dentro dessa situação. O próximo item, então, seria, mas aonde é que eu vou achar mais informação sobre mim, sobre o curso, sobre a universidade, para ajudar na formação de indicadores, então, dessa minha avaliação, certo? Então, assim, nós temos muitas fontes diferentes de informações. Dentro da academia, por exemplo, nós temos a própria relatório Sucupira. Aqui dentro tem milhares de informações que não são utilizadas. Ele o que as pessoas usam muitas vezes é simplesmente o número de publicações. E se ela é quais 1, quais 2, quais não sei o quê. Mas aqui dentro também tem uma série de informações sobre produção técnica, produções, aulas dadas no exterior. Nós temos informações sobre patentes, etc., que é tudo aqui em diferentes planilhas do Sucupira, que eu vou te mostrar daqui a um pouco. Nós temos essas plataformas, que eu tenho certeza que o URGS assina, pelo menos alguns. O Insights é do Web of Science, o SciVal e Scopus são do Elsevier, o Google Scholar, que é de graça, mas traz muitas informações sobre as pessoas, e você pode usar um programa chamado Publish or Perish para fazer download deles. Tem esse Exali.com também, que traz informações sobre o pesquisador. Nós temos, não acadêmicos, que nós temos essa Impact Story, que também é um site que traz informações sobre pesquisadores usando o WorkID. Nós temos o Plum, que o Plum Metrics é esse aqui, né? Que fala quem leu, como que é, assim, você vê quem usou, quem citou, quem usou em mídia social, quem colocou em blogs, essas coisas. Então, nós temos, assim, outras informações, bem como a Altametrics, que usou no Facebook, usou no Google, blog, Mendeley, etc., que é aqui. E nós temos outras. Tem esse Tenzing. Para a maior parte das pessoas que eu pergunto não sabem o que é Tenzing. Você sabe quando você manda um artigo para publicar e você tem que colocar no artigo quem fez o quê? Que é assim, essa pessoa foi líder do grupo, essa pessoa escreveu, essa pessoa fez análise estatística, essa pessoa fez isso, aquilo, não sei o quê. O soma daquilo, que é o crédito, na realidade, é chamado Tenzing. Então, essa aqui é uma coisa relativamente nova, mas ele é uma fonte de informações muito ricos para as pessoas. Nós temos aqui o Registro Nacional de Cultivares, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o Overton,
que ele, hoje em dia, ele foi incorporado no Saival, ele me fala como que é que as informações publicadas são usadas dentro de políticas públicas. Que esse, então, ele não tem que ter, talvez, um impacto no número de citações, mas ele tem um impacto na formação de uma política pública, que também é tão importante quanto, então, essa questão de citações. Nós temos o WIPO, que é o World Patent Office, World Intellectual Property Office. Isso. Então, também tem sobre patentes. E tem muitas outras fontes. Nós temos, assim, por exemplo, a formação, quando a gente pensa na formação de alunos, tem informações de onde eles estão empregados, etc., que também pode entrar aqui. Mas a gente tem que tomar muito cuidado no uso dessas informações. Esse aqui é um exemplo que eu dou, que é um professor ali do PUC, do Rio Grande do Sul. Nem falo para ele que estou usando essas informações, mas aqui, à esquerda, essa aqui é a informação dele que sai do Saival, que é a plataforma do Elsevier que usa, que fala assim, quantos artigos você publicou. Ele fala que ele publicou 8 no período, que teve um impacto de 0,26. Que é muito baixo, porque o impacto médio mundial é 1, certo? Ele tem um artigo com uma citação nos últimos 5 anos. 1,5 citações por publicação. Então, assim, você olhar esse cara e falar que esse cara não presta para muita coisa. Por outro lado, eu tirei esse aqui do Google Scholar, do mesmo cara. Você vê, foi ano passado, mas você vê. O número de citações dele na vida, ao contrário daqui, que fala que ele teve 13, é 28 mil. Certo? Olha a diferença que tem entre essas duas bases de dados. Tá? Assim, você não ia dizer que é a mesma pessoa. E esse aqui é uma coisa importante quando a gente apresenta informações, que nós temos que saber que, dependendo de onde a gente tira as informações podem ser bastante diferentes. Tá? A outra coisa é que a gente tem que ver o tempo. O tempo que a gente tem para ter um impacto. Se a gente olha o timeline da vacina do Covid, né? A gente teve a iniciação da vacinação e, ao longo do tempo, houve bastante mudança na perspectiva de como que ela seria aplicada. Aqui a gente teve no início a percepção da severidade da doença, a gente tinha que saber, a gente soube que a vacina era seguro, sem muitos efeitos colaterais, e depois começou a aparecer notícias que estavam problemas com vacinas, começa a ter dúvidas, e a gente começou também a ter, assim, durante o Covid, uma redução da severidade da doença naturalmente. E começou-se a criar uma credibilidade que a vacina não funcionava. Então, no início ele era importante e no final a gente achava que não era tão importante, tanto é que hoje em dia as pessoas quase pararam de se vacinar. Tudo isso por causa do tempo. A mesma coisa quando a gente fala sobre a autoavaliação. Se estou me avaliando, em qual espaço de tempo estou me avaliando? Porque muitas vezes as coisas levam tempo para ter repercussões, ou por bem ou por mal. E então essa questão tem que ser levada em conta na hora que eu vou fazer a avaliação. Eu tenho que estar ciente que as coisas vão mudar e que essa mudança, eu tenho que me planejar para essa mudança quando eu faço essa avaliação, tá? Esse é o Impact Story, que é outro exemplo que eu dei ali. Então, esse aqui mostra, ele fala assim, a pesquisa em acesso aberto, qual é o melhor artigo que você tem, qual é as citações, etc. E aonde
qual é o seu impacto no sul global, por exemplo, se você quer ser reconhecido no sul, e como que quem usa o seu pesquisa em outros países, certo? Então, ele te dá assim, um exemplo de como que o seu trabalho está sendo usado por pessoas lá fora, tá? Outra coisa é essa base do Overton, que é a base de como que a pesquisa, a ciência produzido, pode ser por pessoa, pode ser por curso, pode ser por universidade, está sendo usado para a produção de conhecimento científico, para políticas públicas, certo? Então, esse aqui, por exemplo, 3% de toda a publicação no Brasil é usado para políticas públicas. Então, esses 29 mil artigos foram usados em 35 mil documentos em 1.000 instituições. Então, nós temos aqui um impacto que vai além daquele impacto normal de uma citação de um artigo em outro artigo. É uma citação de um artigo numa política, tá? Então, se eu vejo aqui no Brasil, quem produz assim, é o Brasil, basicamente, mas também você vê alguns desses têm cor mais escura, porque nós temos, obviamente, artigos publicados em colaboração, mas quando a gente vai ler e vai ver quem usa esses documentos que nós produzimos aqui no Brasil, quem usa mais? Estados Unidos, Comunidade Europeia. O próprio Brasil não está usando os documentos de ciência para a produção de conhecimento ou para políticas públicas. Então, aqui nós temos um espaço para ocupar que, assim, ontem eu dei uma conversa com as pessoas da área de ciência política na URGS, e essa era uma das questões, a nossa incapacidade de atender a formação de políticas aqui dentro do país. Aqui é uma análise que nós fizemos olhando a questão do impacto político das informações que estão na plataforma Sucupira. Então, eu peguei os dados do Sucupira, que se falava sobre quem usava ou quem pagava para fazer estudos, e o que a gente vê? Por exemplo, o Ministério da Educação e os municípios usam muitas informações das humanidades e das letras, literatura e artes. Você vê que eles são todos perto aqui, certo? Na esfera federal, eles usam mais informações da biologia e das exatas, que nas sociais e humanas quem usa mais é as secretarias estaduais. E na questão das agrárias e saúde, quem usa mais são organismos internacionais. Então, também tudo área, ele tem um impacto diferente dependendo da área de conhecimento. A mesma coisa para a produção socioeconômica. Na socioeconômica, por exemplo, o sistema S usa informações das áreas exatas. Como esperar? As humanidades são usadas por museus e entidades confessionais. E a biologia e a engenharia agronômica são usadas pelas empresas, e a saúde estão sendo usadas por organismos não governamentais. A gente também tem como pegar essa informação a partir da Sucupira pelas palavras de quem está financiando a pesquisa. Então, você vê, por exemplo, nas artes visuais, a gente tem esse MapBioMass, o CPRM, que é do Ministério de Minas e Energia, então, para fazer mapas, certo? O Water Resources, o SEG, que é na questão de estacionamentos, né? Quando a gente vai para cursos de curta duração, você vê nas escolas, os governos estaduais estão usando. Para música, a gente tem SESC. Então,
cada uma dessas, você vê que nós temos também que tirar mais informações quando a gente vai nos avaliar. Quem usa essa informação que estou produzindo? E não fica só pensando que são os artigos científicos que prestam. A mesma coisa, então, nós fizemos essa análise onde a gente olhou por área de conhecimento, nesse caso, se foi área pública, que é aqui do lado esquerdo dessa linha, ou privada que usam. Se é área acadêmica ou se é área não acadêmica. Essas nas sociais humanas a gente vê, por exemplo, direito à arquitetura é muito mais não acadêmica, privada. Quando a gente vai na área de educação, serviços sociais, é na área público-acadêmica. Então, a gente pode ver melhor onde é que a gente está impactando a sociedade, tá? Mesma coisa para as outras áreas de conhecimento. Nós temos que ver, dentro dessa autoavaliação, alguns problemas. O primeiro problema que tem é ego. Todo mundo, assim, a gente tem que ver que muitas vezes, principalmente professores universitários, têm um ego que é impressionante. Muitas vezes, além da sua capacidade de resolver problemas. E muitas vezes chega e fala, você sabe quem eu sou? Assim, como se fosse assim a rainha, agora é rei, né, da Inglaterra, mas nem ele ia reconhecer que se entra na minha sala. Então, assim, então essa é uma questão que, quando vou preencher essa autoavaliação, que tem que ser honesto. E a primeira pessoa com quem você tem que ser honesto é consigo mesmo. Assim, e não achar assim, não, eu sou linda, maravilhosa, que é aquela meio primeira slide do Garfield, né? Que assim, eu sou linda, maravilhosa, pronto, acabou, né? Nós temos que reconhecer que existem esses efeitos de Mateus e Matilda. O efeito de Mateus, ele vem da Bíblia, onde fala que quem tem mais, terá mais. Então, assim, é muito bom, fácil ser bom que se você tem mais dinheiro, tem um melhor laboratório, então é mais fácil. Então, a gente também tem que ver se essa avaliação ele é justa nesse sentido. E tem a feta Matilda, que é aquela que muitas vezes os homens dominam o conhecimento, que muitas vezes é produzido pela mulher. Então, esse também é um efeito que é muito difícil reconhecer dentro da academia. Nós temos que saber questionar se a ciência tem a capacidade de se autocorrigir e que nós temos que conversar com o público para saber o que é que nós estamos fazendo, se ele presta ou não. Muitas vezes a gente está hiperespecializado, continua a necessidade, que muitas vezes a solução de problemas ele vem não só de uma única área de conhecimento, mas a interação entre as áreas, e, portanto, nós temos que ir para um modelo de participação estendida na solução de problemas e ver que nem sempre, assim, o método é adequado para atender a meta que é colocada. Na avaliação também, assim, principalmente para curso, a gente tem que ver onde eles foram, o que eles estão fazendo. Hoje em dia não é mais para se esperar que os ingressos vão para universidades, que eles vão ser professores. Muitas vezes eles vão para organizações nacionais e internacionais, públicas ou privadas, vão para o setor produtivo, eles podem prestador de serviços, podem ir para o exterior, a gente perde contato com eles. Mas esse também é um produto da autoavaliação do curso, que então é talvez o produto mais importante quando a gente fala da autoavaliação do curso. Mas, assim, também, quando eu vou fazer essa avaliação, eu tenho que saber que, às vezes, ninguém sabe que eu existo. Então, se eles não sabem que eu existo, como que é que eu vou, então, influenciar essas pessoas? Aqui tem como que as pesquisas usam para comunicar seus resultados. Todo mundo vai em congresso ou jornais. Poucas pessoas usam outros métodos para atender, então, essa questão
da comunidade ou mostrar para as pessoas o que eles estão fazendo. E esse também tem que entrar na avaliação. Como que é que eu estou atendendo, então, ou quem está pagando a conta para mim, tá? Eu tenho várias redes sociais que eu posso... eu posso atuar. O LinkedIn, por exemplo, é para procurar emprego, né? O Twitter é uma loja de café, o Facebook é um bar na sexta-noite, Instagram é um álbum de fotos, o Pinterest é um notice board, o Snapchat é uma sala de fofoca, o YouTube é um depósito e um Tumblr é um psicólogo. Então, aqui, dependendo do que eu quero, aí eu vou ter várias opções de como que eu uso essas redes sociais. Também a comunicação é importante entre as áreas de conhecimento. Então, por exemplo, a minha área genética, que envolve química, biologia, medicina, estatística, etc. Na realidade, eles todos interagem entre si na área que eu trabalho, que é a genética. É importante para eles essa questão da comunicação entre essas áreas. E essa comunicação, muitas vezes, falta. E quando eu estou me avaliando, eu tenho que me perguntar como que eu estou trabalhando nessa questão da comunicação entre as áreas de conhecimento e anteriormente com o público externo que está pagando a conta. Também essa comunicação entre as áreas, ele leva à interdisciplinaridade. Então, você vê aqui essas redes que se formam, cada cor é uma rede diferente, mas você vê que matemática e física, ele tem uma sobreposição com engenharias aqui, ele está ligado à química, que é ligado à área de saúde, que também, via as profissionais de saúde, estão ligadas às sociais e humanas. Então, nós temos todas as áreas de conhecimento, existem essas ligações entre eles. Então, uma outra pergunta na autoavaliação é como que eu estou cuidando dessa questão da interdisciplinaridade quando estou falando de solução de problemas, tá? Então, uma coisa que a gente fala muito é que nós não precisamos, quando a gente está falando de impacto, a gente tem que saber que cada pessoa, cada curso, cada instituição, cada universidade, eles têm portfólios diferentes. Então, a gente não pode usar as mesmas métricas para comparar eles, porque os propósitos de cada um são diferentes. Então, você vê aqui, por exemplo, isso aqui pode ser uma universidade grande, cada uma dessas cores é uma área de conhecimento, aqui a gente tem matemática, física, química, indo aqui para engenharias, meio ambiente, agricultura, veterinária, medicina e as áreas sociais. Então, e aqui nós temos uma universidade menor, que você vê ele está concentrado mais na área de saúde e nas áreas exatas, com pouca coisa social e pouca coisa aqui no meio ambiente. Mas então, como é que eu vou medir a qualidade da universidade usando as mesmas métricas? Então, eu posso criar essa questão das redes e mostrar como é que as pessoas no meu curso estão interagindo com outras pessoas. Esse aqui é bastante fácil, se Maurício quer que eu mostre para ele depois como fazer, eu faço. Mas não tem segredo em fazer isso. Esse aqui é até de graça para fazer, um programa chamado Voice Viewer, mas ele mostra muito bem como que o curso interage com outros cursos, com outros países e com outras áreas de conhecimento. A questão também de como que cada universidade é diferente, cada coluna é uma universidade, cada cor é impacto. Mais vermelho, pior impacto. Mais verde, melhor impacto. Então, você vê essa Universidade 2 aqui, por exemplo. Você vê, ele tem várias coisas que são verdes e outras coisas que são vermelhas. Então, ele é bom em algumas coisas e ruim em outras. E ele também pode usar isso para, então, concentrar e fazer seu planejamento a partir dessa avaliação para saber, não, eu estou bom nesse, então vou me esforçar nisso e eu vou me juntar com outras que são melhores nesses outros conhecimentos que preciso saber. Obviamente, às vezes eu não quero fazer nada, né? E essa questão de motivação, então,
a gente sabe que muitas vezes a gente precisa ser empurrada, principalmente quando a gente fala sobre mudanças. E nesse caso, então, a gente então usa muito estatística para dizer onde estou bom e onde estou ruim. A gente tem que tomar muito cuidado no uso de estatísticas. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o ser humano médio tem um testículo e um seio. É verdade, se não tem metade homem, metade mulher, então nós temos um testículo e um seio. Esse é o Mark Twain, que falou que fatos são coisas desafiadoras. Estatísticas são muito mais flexíveis. Que a gente pode usar usar estatística para bem ou para mal. Se você inspirar confiança, Lewis Carroll, que escreveu isso, que é da Alice no País de Maravilhas, inspirar confiança dá muita estatística. Não importa se eles são acurados ou inteligíveis, desde que tem muitos deles, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Estatística e insanidade são que 1 em 4 americanos tem alguma forma de doença mental. Pense nos seus 3 melhores amigos. Se eles são bens, o problema é você. Essa mulher vai casar, ela falou, ontem você não estava casada, hoje você está casada, então se a gente desenha uma reta, você vê, no mês que vem você vai ter 48 maridos. Então, que aí é para ela comprar bolo de casamento o preço baixo, porque ele vai precisar de muitas. Existem mentiras malditas e estatísticas. Isso aqui é a distribuição normal e uma distribuição paranormal. Então, assim, a questão de como que a gente usa essas estatísticas, principalmente para nosso bem, assim, é bastante flexível e a gente tem que entender eles e saber como usá-los, tá? Então, na questão da avaliação que a gente faz, ele tem que ser relevante, ele tem que ter credibilidade, as pessoas têm que acreditar nele, ele tem que ter legitimidade e ele tem que ser eficaz. Então, esses são importantes quando você pensa em como que é que você vai fazer essa avaliação. Aqui o Bill Gates está falando, se você acha que seu professor é rigoroso, espera até você ter o seu chefe. Ele não tem tenure. Então, nessa questão para o futuro, então, assim, eu digo para vocês, assim, pensa numa estratégia e não atividades, assim, você tem que pensar onde você quer chegar com isso. E não cada etapa, porque as etapas podem mudar. Então, assim, por exemplo, assim, o seu GPS fala vira à esquerda agora. E você vira à esquerda, você sabe o que vai acontecer nessa questão. Então, assim, onde quero ir, como que vou chegar lá e quais são as medidas que eu vou tomar para chegar lá, tá? E esse aqui, então, com essa autoavaliação, a gente vai ver as coisas que a gente precisa mudar. E se a gente, muitas vezes, essa questão de mudança, ele é difícil. Mas a gente, com essa avaliação na nossa frente, a gente vai poder enxergar aonde estou bom, aonde eu deveria estar atuando e onde estou ruim. Ou eu vou deixar de atuar, ou eu vou ter que melhorar naquilo, ou vou chamar pessoas para me ajudar naquilo. Mas ele ajuda você a construção desse planejamento estratégico para que haja mudanças tanto em você, quanto no curso e quanto na universidade. Tá? Sem esse planejamento, essa avaliação, vai ser igual chamada herding cats. Você olha mais o cachorrinho, né? Você vê, ela vai aqui, ela pega o filhotinho, ela joga, na realidade ela nem joga porque o outro fugiu. Aí ela foi pegar e colocar de volta, e no meio de colocar de volta, ela fugia de novo. Então ela não tem um plano, ela não sabe o que ela está fazendo, e portanto ela não chega em lugar nenhum, tá? A gente tem que saber também que tempos mudam, o tempo mudou, o Covid trouxe muitas mudanças nas nossas vidas, e com isso nós também temos que mudar. E isso para a gente muitas vezes é difícil,
a gente tem que saber que cada um é diferente, cada avaliação é diferente, cada pessoa é diferente, cada curso é diferente, e, portanto, nós temos que fazer tudo de formas diferentes. Então, assim, essa acho que é minha última slide, assim, então é só para dizer que espero que consegui explicar um pouco sobre essa questão da autoavaliação e da importância que ele tem, não só para entender você, mas também para entender o seu curso, a sua universidade, onde é que é possível fazer essas mudanças, tá? Então, muito obrigada e estou disposta para responder perguntas ou comentários que precisa. Certo, muito obrigada, Cone. Olha, super pontual na fala dela. A apresentação dela, como vocês podem ter visto, além de tudo, é muito bem humorada e muito cheia de fotos e memes muito interessantes. Ela disse que depois vai compartilhar com a gente, então a gente já sabe que pode usar uns pedacinhos, né? Pessoal, agora a nossa ideia é que a gente tenha um tempinho, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, trocar uma ideia, vocês podem tanto colocar no chat, mas se eventualmente alguém quiser abrir o microfone, eu vi que bastante gente está só escutando, né, aqui dá para ver, mas se de repente alguém quer ouvir o microfone, fica à vontade. Estão te elogiando por enquanto aqui, Cone. Maravilhosa, apresentação inspiradora, excelente. Muito bom te ouvir, muitos questionamentos pessoais que surgem, no entanto, tudo para autoaperfeiçoamento. Cone, eu queria primeiro agradecer, né, muito a apresentação. Como sempre, da outra vez também, agora eu aqui soltei umas duas ou três gargalhadas em alguns momentos, né? Então, mas você já tinha visto, né, Maurício? Mesmo assim, é engraçado. Mas ela é boa igual. A gente justo. se vê em muitos momentos dela, assim. Eu não me canso de rir da curva normal e paranormal. Eu realmente dou muita risada com isso. Bem, mas e esse momento também é grandioso pela nossa parceria, né? Do Programa de Educação em Ciências e Ensino de Matemática. Então, a gente tem que agradecer e com certeza você abordou bem essas duas áreas, tangenciando aquilo que para nós é importante. A gente não percebe, às vezes, né, o quanto essa escrita pode ser visual, né? E os recursos que você apresentou e a base de dados também é muito importante. Então, tendo gravado aqui, com certeza temos que nos organizar e também nos autoavaliar nesse sentido, né? Do quanto a gente, às vezes, não lembra de tudo que a gente faz, tá? Mas minha pergunta vai para outra demanda que agora soa na CAPES, que eu gostaria muito de saber a tua opinião a respeito disso. Né? Embora internacionalmente a gente sabe que existam outras formas de se avaliar os artigos científicos, né? O Web of Science, os Scopus, enfim, né? Creio que o que a gente sabe do Qualis é que o Qualis teve uma criação com um determinado objetivo. E agora a gente escuta a ideia de acabar com o Qualis. Queria saber como é que você se coloca nessa situação em termos de autoavaliação, né? Tá. Que a gente, tudo bem, que na próxima avaliação que se encerra esse ano, continua o Qualis, mas já para a próxima, eu acho que a gente ainda está meio que trocando o pneu com o carro andando, sabe? Então, sei lá. Vou primeiro te escutar para aprender contigo. Assim, mais uma vez eu volto àquela questão, depende para quem, certo? As áreas exatas e da vida, o uso do conhecimento é muito mais internacional. Assim, algumas áreas das agrárias, talvez eles tenham um uso mais nacional, mas assim,
muitos do conhecimento produzido nessas áreas realmente não tem muito a ver com o uso aqui mais local, e que é mais facilidade para publicar em revistas internacionais. Quando a gente fala das áreas das sociais humanas, a questão, eu volto para falar assim, o impacto desses artigos é para quem, certo? Quem vai usar esse conhecimento que está sendo produzido? Então, muitas vezes, o uso desses artigos, realmente, como você viu ali, as sociais humanas, quem usa são os municípios, são os estados. Então, se você vai publicar um artigo em revista internacional, às vezes ele não atende o público para que você está direcionando ele. Eu acho que também tem um grande problema, não só na questão de artigos, mas na questão que você tem que olhar a produção da área como um todo, não só de artigo científico. O que eu acho que a gente está pecando muito olhar somente essa questão do artigo científico. Se você olha dentro das sociais humanas, é muito mais importante a produção de livros, muito mais importante a produção, muitas vezes, de conhecimento diretamente. Por exemplo, vocês são da área de ensino. Quem é que você tem que atender? Imagina, são professores do ensino médio e ensino básico. Então, o que é importante para essas pessoas? Assim, é que você consegue chegar dentro das escolas, né? Não necessariamente publicar um artigo de impacto numa revista, mas realmente para te ver, para te enxergar como um todo, certo? E essa é uma coisa que eu acho que a avaliação da CAPES não faz bem. Eu sei que eu vi que o Lívio Amaral, quem é esse? Diretor de avaliação da CAPES, está presente, então, mas eu acho que, assim, a gente tem que avaliar devido à omissão daquele programa. De que aquele programa está se propondo e se ele está atendendo àquela que ele está se propondo. E esse não necessariamente passa para a publicação de artigos em revistas internacionais que não tem... Assim, se é o Qualis, não é o Qualis, por exemplo, eu sou do board do Cielo agora. A gente está trabalhando para mudar Cielo para ele ser mais abrangente, para ele ter um impacto melhor, que ele tenha incorporar novas revistas, que melhorar a qualidade, porque tem um outro problema que as pessoas não enxergam, que é que as revistas que estão no Brasil, quem são os editores dessas revistas são professores universitários. As revistas no exterior quem é dono dessas revistas são empresas multinacionais. Então, a gente tem uma universidade competindo com uma empresa e a gente quer que eles tenham um desempenho igual, que isso é impossível. E ela é mais marcada dentro das sociais e humanas. Assim, então, o que nós temos que ter é um plano nacional para melhorar dessas revistas. E não fica dizendo para eles que vocês são ruins. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? É assim, aí precisa de investimento, precisa de exposição, precisa de uso das revistas. Você vê que, por exemplo, a forma de apresentação de informações está mudando. Talvez a gente não deve... Eu sei que tem algumas revistas no exterior que estão publicando artigos em 2 páginas, certo? Então, assim, mas assim, por isso você tem que ter treinamento, você tem que mudar a cabeça das pessoas. O que é o modelo que nós queremos? Mas eu acho que no Brasil estamos faltando uma discussão maior e integrada sobre a pós-graduação do A a Z, em todos os níveis. E porque, assim, tem muitos falando que não tem problema, a gente está enxergando problemas em todos os campos. Então, assim, ou nós estamos errados, ou os outros estão errados, não sei quais. Mas assim, a gente vê, por exemplo, o pagar. Assim, não tem nada a ver com a sua pergunta, Maurício, mas assim, por exemplo, o valor da bolsa. A bolsa de mestrado é 2.100,
certo? E o doutorado é 3 mil e pouco, né? Não sei. Assim, e a idade dessas pessoas? Tem 30 anos, tem família, tem criança, tem que chegar à universidade, tem que comprar livro, tem que ter uma internet, tem que... Como é que você vai fazer isso com 3 mil reais? É impossível, impossível. E ainda quer que a pessoa fica 24 horas dentro da universidade? Não tem família? Assim, ou a gente paga decente para eles poderem realmente fazer isso, ou a gente tem que mudar. O que é que nós vamos mudar? Mas, assim, aí eu acho que a coisa que nós não podemos abrir mão é da qualidade das pessoas que nós estamos formando. Então, se nós queremos pessoas de qualidade, nós temos que mudar a forma que a gente está agindo. A FAPESP, recentemente, nós quase dobramos o valor das bolsas. O postdoc no FAPESP é 12 mil, doutorado é com pagamento de INSS, doutorado é 6 mil. Então, vamos roubar para São Paulo todos os seus bons alunos, tá? 6 mil e pouco para doutorado, eu acho, e nosso valor de mestrado é maior do que o valor de doutorado federal. Por quê? Porque nós queremos atrair alunos bons e pagar um valor decente para eles poderem se dedicar aos cursos de pós-graduação. Eu acho que essa é uma coisa que nós temos que pensar na pós-graduação. Mais algum? Excelente a resposta. Excelente a resposta. Claro que a gente sabe que FAPESP tem 1% do orçamento de São Paulo, o que muda, né, o totalmente a perspectiva. Agora, eu acho interessante esse movimento e o quanto você nos alerta para várias coisas, né? Inclusive, Tatiana, eu acho que nós temos que começar a dar umas cutucadas maiores, pelo menos na área de ensino, para ir chegando, né? Meio efeito dominó, né? Eu sinceramente, ou eu estou por fora, ou realmente me passei, mas eu nunca vi assim, um momento tipo reunião de meio termo, mas às vezes reunião de meio termo ser uma reunião de autoavaliação da própria CAPES, né? Já que a gente tem que fazer a nossa autoavaliação dos programas, em que momento a própria CAPES faz a sua autoavaliação? Isso seria uma coisa interessante de debater. E aí a gente, como coordenador, devia estar nessas reuniões também, porque está nesse métier, né, de ligação entre CAPES e os próprios programas. Mas eu acho que seria algo interessante a se perguntar, né? Quando é que ocorre os momentos de autoavaliação da CAPES? Gostaria de saber também. Mas a gente fez isso no final da Ciências Sem Fronteiras. A gente fez uma avaliação na área, mas foi na área internacional. A gente nomeou um comitê para olhar o que a gente estava fazendo e ver como que a gente podia fazer diferente, e o resultado foi dar mais autonomia para as universidades em formar suas próprias políticas e dizer assim, eu quero resultado, aqui é o dinheiro, assim, me entrega. Você estava lá, né, Cone? Eu era de Relações Internacionais e assim, como você vê, eu sou bastante crítica, então assim, se não sou crítica com eu mesmo, como posso criticar os outros? Pois é. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Está todo mundo pensando ali, ó. Essa questão da bolsa, acho que é uma questão realmente fundamental, uma questão que toca em muitos pontos para a gente, né? Estudantes, professores, coordenadores. Além de baixas, são poucas, aí é aquela função de quem escolher, de como escolher, que é uma escolha bem difícil também, né? Para quem está na coordenação, quem é essa pessoa que você vai dar essa chance, essa oportunidade? Enfim. Pois é. Mas assim, eu estou à disposição de vocês, se vocês precisem outra hora conversar sobre outras. Eu adorei aquelas redes que você construiu, Cone. Depois eu vou te escrever para saber direitinho como construir. Eu posso eu acho que aquilo é bem importante para a gente também fazer. Tem uma visualização muito fácil, é muito fácil. E eu posso eu tenho dado aula online para. Eu gravei. Eu gravei lá na FAPESP, que eu ensinei meu povo que trabalham comigo
Aí eu posso te mandar a gravação. Por favor. Mande para nós dois, por favor. Tá bom. Por favor. E você sabe que, então, falando para os alunos agora, assim, eu ficava muito cansada dos meus alunos para ver a mesma revisão bibliográfica sempre. Certo? Eu comecei a usar essa técnica para fazer revisão bibliográfica. E aí, eu posso até te mandar. Eu publiquei sobre melhoramento animal, a gente publicou sobre uma revista, a gente fez uma análise de uma revista, a gente fez análise de área de conhecimento, tudo isso. Aí a gente publicou uns 5, 6 artigos com essa técnica visual. Eu posso até te mandar alguns artigos para você ver, assim, mas assim, aí agora estou fazendo que meus alunos de pós, em vez de fazer uma revisão bibliográfica que fala a mesma coisa de sempre, eu mando eles fazer essa revisão a partir da sua área que eles vão fazer a tese, e aí, eles têm começado a publicar com essas revisões bibliográficas, com essa forma chamada mapeamento bibliográfico. E é super fácil de fazer. Fica excelente, realmente. Fica muito mais fácil de você visualizar do que descritivamente num texto, né? Cone, então nós temos tema de casa para você. Sempre. Então, o seu vídeo, né? Nos encaminhar o seu vídeo e encaminhar os seus artigos do mapeamento bibliográfico, que isso é muito interessante para nós compartilharmos com nossos estudantes. O vídeo, os artigos e a apresentação. Tá? Isso aí. Eu faço por favor. Tá bom. Tá certo. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, né, Cone? E acho que não podíamos ter um melhor jeito de iniciar esse semestre. Acho que muito feliz também nisso que o Maurício falou, né? Eu e Maurício somos colegas da Faculdade de Educação, mas na pós-graduação, apesar de a gente estar nessa mesma área, muitas vezes a gente não atua de uma maneira tão conectada, e eu acho que esse é um primeiro passo de um movimento que é bem importante, que a gente possa também começar a conectar essas áreas que estão trabalhando ali. A gente está produzindo para os professores dos mesmos níveis, nas mesmas escolas, e que, né, muitas vezes a gente não pensa em como atuar junto. Que bom. Então, uma parceria muito boa, e a gente só tem que te agradecer. A gente está aqui encantado e é uma inspiração, Cone, né? Todo o teu trabalho, tua história como pesquisadora e com essa visão ampla, né, e acolhedora, né? Isso é muito, muito importante para nós, importante para os nossos estudantes, porque é uma carreira acadêmica e é inspirador, que nem o Usain Bolt lá, né? A gente está aqui correndo atrás do seu Marconi. Então, todos nós, né? Então, eu acho que esse é um movimento para que a gente consiga ter essa visão ampla, consiga analisar e contribuir com um todo, não só com a educação, matemática, educação e ciências, mas com a pesquisa, né, com o movimento de acadêmico em prol dessas áreas que são ainda bem difíceis no nosso país. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Bom retorno. Espero que você não é preso em Paraguai. Tá certo. Eu também espero. Eu também espero, né, Maurício? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Um ótimo semestre para nós, então, né? Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parar a gravação aqui, né, Maurício?